Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 37 minutos e olha, vou contar aos senhores, viu? Vocês acompanharam ontem o sofrimento dos passageiros do transporte público de Várzea Grande? Sim, houve até manifestação, né? Inúmeras manifestações, manifestação na Avenida Mário Andreasa, teve manifestação também lá no terminal rodoviário André Maggi. Que situação vexatória, né? Isso porque as pessoas trabalharam durante essa terça-feira de carnaval e aí simplesmente não conseguiam transporte. E por quê, gente? Porque não estava 100% da frota atendendo a população. Então, assim, os motoristas tiveram em menor número, né, o trabalho. E aí, as pessoas que precisam trabalhar? Tivemos relatos aí, professor, de pessoas que levantaram 4 horas da manhã porque tinha trabalho para fazer, tinha que ir lá dar satisfação para o patrão porque que chegou atrasado no trabalho. Exatamente. E houve um acordo, viu? E o pior disso é que não era para ter acontecido estas cenas aí, lamentáveis, viu? Porque a redução da frota aconteceu por um possível desrespeito. Havia um acordo entre a prefeitura e a empresa de que era para estar 100% da frota rodando e isso não aconteceu. E é claro que a população se sente ofendida, injustiçada, deixada de lado e elas se manifestaram, viu, Daniel? E essa situação não se resume apenas a essa redução pontual de frota no feriado. Em outras semanas, nas semanas anteriores, alguns moradores também dessa região, da região ali do Chapéu do Sol, tudo, eles têm reclamado do atendimento ruim também por parte do transporte coletivo. Às vezes o ônibus não passa ou não passa no horário correto, demora muito e também na qualidade dos veículos, né? Então, acho que esse protesto foi uma forma, né, da população entregar todo tipo de reclamação que tem acontecido com o transporte coletivo lá. Não apenas a redução de frota, mas a qualidade do serviço também, como um todo, que não está sendo a contento, né? Isso aí, olha só. E nós temos agora relatos fortes, viu, do descontentamento da ausência da frota durante esse feriado de terça-feira. Vamos ouvir então. Falta de ônibus. Todo final de semana, feriado, essa moagem toda, a gente chega aí para trabalhar, é 1 hora, 2 horas no ponto de ônibus. O que a gente ganha com isso? A população de Várzea Grande é esquecido, ainda ônibus quebrado. Esse dia nós pegamos um ônibus aí, o ônibus afogando toda hora. Falta de consideração, a passagem caríssima desse jeito. Tem que reunir todo mundo e fazer isso mesmo, sem dó, sem piedade. Olha, eu tô desde as 4h30 da manhã, eu e aquela minha parceira ali, né, para pegar esse ônibus. E toda vez é isso, sabe? Final de semana, sábado, domingo, entendeu? Fora, durante a semana também, que aglomera o ônibus, eles não passam no horário, quebra o tempo todo, o ônibus está com um mau cheiro de estragado e eles não trocam. Bom, gente, vamos aqui lembrar que nesse momento, infelizmente, diante de tudo que acabamos de falar aqui em relação à economia mais frágil, o bolso do brasileiro principalmente, tem muita gente que acabou deixando, professor Daniel, o carro estacionado na sua garagem, a moto também, porque não tem condições de comprar o combustível e aumenta a demanda pelo uso do transporte público e sempre é motivo de descontentamento. Não é só em Várzea Grande, não, em Cuiabá também, a gente acompanhou aí durante toda a pandemia as pessoas reclamando, como assim, que medidas sanitárias, que biossegurança que nada, continuamos aqui, né, superlotados nesses ônibus. E em Várzea Grande agora não tem frota para trabalhar durante o feriado, professor. Só piorou o que estava ruim, né? Só piorou o que já estava ruim, quero deixar bem claro isso, né? Piorou porque ontem era feriado, não mantiveram o contingente, a quantidade suficiente de ônibus para atender a população, e a população mais uma vez passou vergonha e dificuldade, né? Um ato, a meu ver, de covardia, porque com a população que paga uma passagem extremamente cara, né? Mas isso é resultado mesmo de incompetência em todos os sentidos. Eu, particularmente, acho, né, que os governos, as prefeituras, aqueles que têm contrato com concessões como essa, que são concessões que levantam recursos altíssimos para os proprietários de ônibus, deveriam, no mínimo, cobrar à altura, né? Uma qualidade de transporte coletivo mesmo que pudesse atender a população, né, da forma que ela merece. Aí eu lhe pergunto, qual a outra opção que uma população como essa tem de transporte? É só esse, é um monopólio. É um monopólio. Ela não tem uma segunda opção.
E não se pensa também numa segunda opção, né? Mais barata, mais eficiente. Dá um exemplo, professor. Se a prefeitura, por exemplo, financiasse ou subsidiasse, diminuísse os impostos, por exemplo, de aplicativos, micro-ônibus, que seja, para colocar no mercado, para que os micro-ônibus, para que os aplicativos pudessem trabalhar mais leve, com uma tarifa mais competitiva, aí você não tem competitividade. Quando você não tem competitividade, você tem um monopólio, o cara põe o preço que ele quer. Põe o preço que ele quer e explora, e ganha muito dinheiro e financia a campanha. E financia a campanha de deputado estadual, financia a campanha de deputado estadual, financia a campanha de governador, financia a campanha de senador. A hora que vai votar a questão da passagem, de aumento de passagem, ele é a favor. Ele é contra o povo e é a favor, exatamente, dos proprietários de ônibus. É isso que precisa mudar. Você está entendendo? E o papel do legislador, do deputado, né, do vereador, é muito importante nesse processo, sob pressão do povo. E o que a população faz nesse momento está correto, é reivindicar os seus direitos. Eu não ando de ônibus, eu imagino, mas eu tenho uma capacidade de empatia grande, graças a Deus, de me colocar na posição do outro. Imagina você acordar às 5 horas da manhã, né, para tentar chegar às 6 horas, 6 e pouco no trabalho, não dá conta de chegar porque você não tem um ônibus para chegar. Você precisa bater ponto, você vai perder grana do seu salário, porque você bateu o ponto 7h30, 8 horas da noite. Tem dona de casa, Daniel e Luciana, que sai do trabalho 5h30 da tarde, trabalhou o dia inteiro, sai 5h30 da tarde e vai chegar às 9 da noite, porque não tem ônibus, cara. Você tá entendendo? Não tem ônibus, já chega cansada, só a capa da gaita, tá entendendo? Isso é um desrespeito. Não, e Quer parece, dizer, professor, insuportável que está implorando por algo que é gratuito. Não. Exatamente. O cidadão está direito. pagando e paga caro e ainda tem que implorar para ter aquele serviço. Paga caro para entrar em ônibus sujo, quando aparece o ônibus ainda, tá entendendo? E o pior é o seguinte, há quantos anos nós falamos isso na TV? Há quantos anos nós cobramos, tanto em Cuiabá como em Várzea Grande, um transporte público com qualidade? É brincadeira. E a hora que aparece uma terceira opção, uma segunda opção de transporte, que é o VLT, é só roubalheira e corrupção para todo lado. É isso aí. Essa é a nossa realidade. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E boa parte daquelas pessoas que estavam lá trabalham em Cuiabá, né? Sim, e moram em Várzea Grande, tem que acordar às 4h30 da manhã para poder bater o ponto às 7, né? Aqui em Cuiabá, no emprego. E se a pessoa perde essa condução no horário, ou se o ônibus não passa, já comprometeu todo o expediente dela, né? Vai ter que ficar explicando para o patrão, olha, o ônibus não veio de novo, né? Isso acaba prejudicando muito a questão profissional das pessoas também. Olha ela só, perde, gente. porque ela perdeu hora de trabalho, Sim. É descontado dela. Desconta. Eu falo isso, eu tenho um amigo que é açougueiro, né? Ele trabalha num açougue, num supermercado, e falou, Haroldo, eu não aguento mais. Eu já falei a questão do ônibus para o meu patrão 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Entendeu? E eu estou perdendo dinheiro por conta exatamente disso. Reclama lá para nós, porque não sou só eu. Está aqui, estamos reclamando, estamos pedindo, estamos fazendo para poder ver se resolve essa situação. Em Cuiabá havia até uma questão de 10 anos, o táxi lotação, né, as vans, né, existia o transporte alternativo também. Alternativo, não existe mais, né? Não existe. Como você disse, não tem concorrência, é só a questão dos ônibus mesmo, transporte coletivo regular. Não existe outro tipo de opção de transporte para as pessoas. Existe. De Várzea Grande. Olha só, e a Secretaria de Comunicação de Várzea Grande encaminhou uma nota aqui para falar sobre essa situação. Só que a nota é imensa e eu vou tentar aqui, estou tentando reduzir, mas vamos lá então para algumas informações dessa nota. Olha só, na reunião na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, a empresa União Transporte foi notificada da imperiosa necessidade de se colocar 100% da frota municipal que cobre 33 linhas em funcionamento e formalizado o pedido de entrega de novos veículos para o transporte municipal e a manutenção e funcionalidade dos atuais veículos. A logística de atendimento do sistema de transporte coletivo funciona com base em estudos técnicos que visam uma melhor funcionalidade de todo o sistema. Vamos lá, vamos descer um pouquinho mais aqui, olha só. Em alguns horários do dia, os veículos de transporte coletivo de massa trafegam com menos de 20% de sua capacidade, quando o intervalo entre uma viagem e outra chega a ser entre 8 e 10 minutos. E os órgãos municipais informam que o transporte coletivo funciona dentro de regras e definições técnicas que passam despercebidas da maioria das pessoas, como IPK, índice de passageiros por quilômetro. Gente, olha só para vocês entenderem, eu vou traduzir aqui, porque senão a gente vai terminar o programa e não vai terminar a nota, tá? Mas a parte final é o que interessa para você que está aí sofrendo com isso. A partir da notificação da empresa no dia 24 de fevereiro e dos fatos ocorridos nesta terça-feira,
1º de março, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana não descarta sanções e penalidades à referida empresa concessionária dos serviços públicos dentro do que estabelece as normas e o contrato vigente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que já havia uma previsão de que esses problemas poderiam acontecer nesse período de feriado. Aí a prefeitura foi lá, juntamente com a AGER e também com a concessionária, a empresa, a única empresa de transportes que opera no município. Foi feito um acordo para manter, então, todo o trabalho funcionando normalmente. Isso não aconteceu. Então, a prefeitura, através da AGER, estuda. Então, assim, não estou afirmando que as sanções serão aplicadas, mas cabe sanções, sim, tem toda a legitimidade. Sim, só o fato. Essa, pelo menos, é a iniciativa que a gente esperava por parte da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. O Calil está correto, o secretário de obras, o secretário responsável está correto. Pelo menos a população precisa saber que a Prefeitura está se mobilizando nesse sentido, está cobrando junto à AGER, né, um posicionamento das empresas de ônibus para que elas possam melhorar. Isso é importantíssimo, né? E na hora de se fazer contratos de concessão, licitações de contratos de concessão com empresas de transporte coletivo, né, que deixe claro para a empresa quais são as responsabilidades dela e que, inclusive, a perda da concessão possa acontecer caso ela não cumpra algumas cláusulas de contrato. Simples assim, você está entendendo? Para que a coisa funcione, né? E que os vereadores façam a fiscalização ideal para que realmente o contrato seja regido da melhor forma possível. Nós só esperamos que essa sanção não penalize a população, né? Sim. Sanção à empresa, não retire, por exemplo, ônibus mais do que já não tem em Várzea Grande, né? Essas sanções têm que ser administrativas no sentido realmente de melhorar o serviço, para que não penalize ainda mais o usuário do transporte coletivo em Várzea Grande. Você já imaginou se Calil abre licitação de van ponto a ponto, sim, né? De algumas linhas específicas, ponto a ponto, linhas importantes, né? Para concorrer exatamente com a linha do ônibus, com uma tarifa um pouquinho mais alta, um micro-ônibus com ar-condicionado, uma situação diferenciada. Você acha, por exemplo, que a empresa de ônibus coletivo é essa que está aí, né, atrasando o ônibus, não atendendo a população com qualidade, você não acha que ela vai mexer? Ela vai mexer, ela vai melhorar a qualidade do atendimento dela, você está entendendo? Ela precisa fazer isso, né? Quando você não tem competitividade no mercado aberto, né, você tem exatamente o monopólio. O monopólio é ruim para todo mundo e quem paga o pato é o lado mais fraco, o consumidor, o usuário do ônibus. É isso aí. Daniel, professor, vamos para as mensagens agora? Você está em casa, tanto capricha, né? Vamos a elas então. Bom dia, bancada. Excelente quarta-feira para todos nós. Só piorou o que estava ruim. Bem disse o professor Haroldo, e que bom que o professor está de volta. Essas pessoas que estão manifestando aí na reportagem, muitas são diaristas e ganham a diária do dia com o trabalho. E aí, como fica? Doutora Dalva, do bairro Poção de Cuiabá. Doutora Dalva, obrigada aqui pela sua mensagem. Exatamente isso, são pessoas que estão trabalhando até no feriado e às vezes com uma diária, viu? Parte daquilo que ganha vai para o transporte, chega atrasado, aí o patrão não entende, né? Quem contratou acha que não existe nenhum problema, porque não é a realidade muitas vezes de todas as pessoas, Daniel. E aí, às vezes, existe até, professor, a perda da oportunidade de estar trabalhando, ganhando um dinheirinho a mais, porque vai chegar com 2, 3 horas de atraso no trabalho. Sim. Vamos lá, bom dia. Até em Cuiabá também teve isso, redução de um ônibus. Pode não ter acontecido, então, aqui manifestação, né? Mas, então, aqui tem um telespectador dizendo que também teve redução, viu? Ele diz o seguinte, aí o feriado era ponto facultativo. Que segurança tem contra essa corona no carnaval? Não pode ter mais busão estragado, lotado? Pode. É o Luiz Fernando de Cuiabá, tá? Ele já emendou aqui, então, a questão da pandemia, porque as pessoas também se contaminam nos ônibus lotados, né? Vamos lá. Bom dia, bancada. Zélia de Guarantã do Norte. Sou fã do programa Notícia de Frente. Assisto todas as manhãs. Excelente dia para vocês. Ô, querida, obrigada, Zélia, lá de Guarantã do Norte. Peixoto, ficou tudo um pertinho do outro. Né? São 3 municípios importantes aí do Norte. Vamos lá. Os cartões Ser Família Emergencial é uma necessidade, tem que entregar os cartões do Ser Família
dos que não receberam. Aqui, olha, relatos do Ser Família do cartão, as pessoas cobrando isso, viu? Luciana, bom dia, bancada. A Petrobras não é para dar lucro, é para ajudar a manter os preços baixos. Rivair Sinop, fala isso bem mais alto, Rivair, porque é isso mesmo que a gente quer. É porque é simplesmente inadmissível, né, Luciana? Você extrai aqui, você refina aqui, absolutamente tudo em reais, você paga em real. E a gente não ganha em dólar, não ganha né? em dólar. A gente paga em dólar, a gente ganha em real. Isso, Com certeza. Ele tocou num assunto importante, a gente já discutiu isso, mas como é uma empresa mista, né? Os interesses dos acionistas estão prevalecendo, né? Então a gente quer quanto mais lucro melhor, porque a gente ganha mais, né? Então o difícil é isso, algum gestor, algum presidente tocar nessa questão dos acionistas, né? Que estão ganhando muito dinheiro, exatamente, com a Petrobras. Exatamente. Tá certo, gente. Vamos voltar a falar um pouquinho de política, das eleições de 2022, professor? Não é agora. Antes eu tenho um recado especial para você da Draico. Roda aí. E não é que vem chuva por aí? Brincadeira, é que agora o assunto é impermeabilização. E quando falamos de impermeabilização, falamos de Draico. A Draico é reconhecida e aprovada pelos mais diferentes setores da construção civil e está presente em importantes empreendimentos do país, como estádios, hospitais, aeroportos, estações de metrô, onde impermeabilização de nível superior é necessária. O reconhecimento é tanto que a Draico já é líder nacional na produção de fitas asfálticas para todos os tipos de reparos e aplicações, como as fitas da família Draico Veda Tudo. Acesse o QR Code que aparece aí no seu vídeo e confira. Para cada aplicação, a Draico tem uma solução. Então não esqueça, na hora de escolher a melhor impermeabilização para aquele reparo no telhado, na sua piscina ou mesmo numa obra inteira, faça como os grandes engenheiros. Escolha a Draico e fique tranquilo, tranquilo. Afinal, é para proteger pessoas que a Draico impermeabiliza grandes obras e pequenas também. Bom, gente, vamos agora então para um rápido intervalo, são 6 horas e 54 minutos, ficamos com imagens do trânsito aqui da capital, fomos diretamente então para uma das avenidas aqui de Cuiabá, diretamente para um trecho talvez não muito movimentado, né, por conta desta quarta-feira de cinzas. Fomos ali para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, realmente o trânsito ali bem tranquilo, viu? Vamos com Deus, gente, daqui a pouquinho voltamos.